Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje vamos falar sobre a sertralina, um dos antidepressivos mais utilizados. O que ela realmente faz, para quais quadros é indicada, os efeitos colaterais, mitos que circulam e os cuidados que todo paciente ou quem convive com o paciente deve saber. Então fique comigo até o final, porque eu vou trazer informações que vão fazer a diferença. Antes disso, eu quero fazer um convite para você. Que você se inscreva no canal, ative os sininhos de notificação, deixe o seu like, acompanhe o vídeo até o final. E se você quer que algum tema seja debatido aqui no canal, deixe nas sugestões. Como eu sempre digo, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E se eu te dissesse que a sertralina não provoca dependência química e que, ao mesmo tempo, pode levar algumas semanas para fazer efeito? Fique comigo que vamos detalhar exatamente isso. O que é e como funciona. A sertralina é o princípio ativo do medicamento antidepressivo. Ela pertence ao grupo dos chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que a sigla é ISRS. Mas o que isso significa na prática? No nosso cérebro, há neurotransmissores, como a serotonina, que atuam em redes relacionadas à regulação do humor, bem-estar, ansiedade, etc. A sertralina age principalmente bloqueando o transportador que recapta, que reabsorve a serotonina de volta para a célula, que a liberou. Ou seja, ela deixa mais serotonina disponível na fenda sináptica para estimular os receptores. Esse aumento de serotonina disponível facilita a comunicação entre neurônios em circuitos responsáveis pelo humor, ansiedade, compulsão, etc. Importante: o efeito não é imediato, tipo tomou, melhorou na hora. Em geral, as melhorias começam em algumas semanas. Mas atenção, apesar de disponibilizar mais serotonina, a forma como ela age e o tempo que leva para funcionar pode surpreender. Vamos ver isso? Para que quadros ela é usada? A sertralina é usada para diversas condições de saúde mental. Entre elas, depressão maior, transtorno de ansiedade em diversas formas, transtorno obsessivo-compulsivo, o conhecido TOC, síndrome do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, fobia social e transtorno disfórico pré-menstrual e a síndrome da tensão pré-menstrual. Cada indicação tem doses e protocolos específicos. Por isso, é fundamental que o uso seja acompanhado por um médico. Vale destacar, em alguns casos, a sertralina é considerada de primeira linha. Para esses transtornos, ela é considerada de primeira linha, por ter bom perfil de tolerabilidade. Então, durante muitos e muitos anos foram feitos estudos com a sertralina. Ela é um medicamento que não é novo, é um medicamento que já vem usado pela psiquiatria há bastante tempo, então tem estudos que corroboram. E se você pensa que antidepressivo é só para tristeza, importante saber, muitos dos usos da sertralina são para ansiedade, toque, estresse pós-traumático, irritabilidade. Bem, vamos falar também dos efeitos colaterais que poucas pessoas lembram. Efeitos colaterais, contraindicações e cuidados. Isso é muito importante, gente, porque quando alguém toma uma medicação, ela não procura se preocupar
com os efeitos colaterais. Então, como todo medicamento, a sertralina também pode provocar efeitos adversos, alguns mais comuns, outros menos. Entre os efeitos colaterais mais relatados estão náusea, diarreia, indigestão, perda de apetite, aumento da sudorese, tremores, dificuldade de ejaculação, diminuição da libido. Além disso, há contraindicações e cuidados. Por exemplo, não se deve usar em combinações com certos medicamentos, como inibidores da monoamina, pois há risco de síndrome serotoninérgica. Outro ponto importante, mesmo sendo considerado de bom perfil, em pessoas com transtorno bipolar ou histórico de mania, o uso de antidepressivo sem estabilizador pode provocar viragem para a mania. Por isso, o médico avalia muito bem o histórico. Também vale destacar, a interrupção abrupta pode levar a sintomas de descontinuação. Nós sabemos que existe uma série de remédios que a gente não pode tirar ele de uma forma abrupta, tem que fazer o chamado desmame, e diminuindo a dose, diminuindo, até poder tirar a medicação. Então, quer saber por que a sertralina não causa dependência química? E o que isso significa? Vamos esclarecer esse mito e falar da relação com substâncias de abuso. Então, mitos, dependência e relação com substâncias de abuso. Um grande mito é: antidepressivo causa dependência. No caso da sertralina, ela não é considerada medicamento com potencial de dependência química, como as benzodiazepínicas ou os opiáceos. O uso não gera desejo de usar ou busca compulsiva do fármaco. Outro ponto, a sertralina não é estimulante no sentido de elevar o humor, como se fosse um remédio tipo anfetamínico, nem sedativo, como um ansiolítico forte. Ou seja, ela regula, estabiliza, não gera euforia intensa, nem sonolência profunda. Por isso, a afirmativa de que ajuda a pessoa a querer usar outras drogas não é válida para esse fármaco. E conforme foi destacado, não exerce esse efeito facilitador de buscar por substâncias com vício. Então, sim, a sertralina é considerada relativamente segura, mas isso não significa uso irrestrito, pois os transtornos tratados também merecem terapia, atenção médica, psicoterapia e estilo de vida. E agora vem o ponto que muitos pacientes perguntam: quanto tempo até eu ver resultado? Como eu sei que está funcionando? E se não estiver? Vamos ver isso? Então, qual é o tempo de resposta, a adesão ao tratamento e o que esperar? É importante que quem inicia o uso da sertralina tenha expectativas realistas. E o que são essas expectativas realistas? A gente costuma falar expectativas realistas para que a pessoa não crie expectativas além do alcance, além do que a medicação pode trazer, né? Então, algumas pessoas relatam melhora parcial já após 2 ou 3 semanas. Mas o efeito pleno costuma levar de 4 a 6 semanas. Em alguns casos até mais, para se manifestar. Não abandonar o medicamento por não sentir melhora no primeiro dia ou na primeira semana. Isso é comum, gente. A pessoa tomar uma medicação num dia ou na primeira semana, sentir que não está tendo uma melhora e abandonar a medicação. A adesão ao tratamento, tomar conforme prescrição,
no horário, sem pular doses, é crucial. O médico pode ajustar a dose gradualmente, por exemplo, em casos de depressão, a dose inicial pode ser ali de 50 mg ao dia, podendo subir até 200 mg ao dia, dependendo do caso. Isso o médico vai ajustando. Monitoramento. O profissional vai observar sintomas, efeitos adversos, interações e ajustar o plano terapêutico. Psicoterapia, atividades físicas, sono adequado, alimentação saudável são aliados importantes. Quer saber quando considerar que não está funcionando ou que talvez precise mudar de medicamento ou acrescentar outro? Vamos discutir isso, junto com quando buscar ajuda urgente. Então, quando buscar ajuda imediata e outros cuidados. Existem situações em que é urgente procurar ajuda médica ou mesmo ir a um pronto atendimento. Caso surjam pensamentos de ceifar a própria vida, ideação de morte, comportamento autolesivo ou pior acentuada do humor ou ansiedade. Caso haja sintomas graves como agitação extrema, confusão, febre alta, rigidez muscular, que podem sugerir síndrome serotoninérgica em combinação de medicamentos ou outras emergências. Em uso em gestantes ou pessoas com doenças hepáticas ou renais, ou que usam muitos medicamentos simultaneamente, que a gente chama de polifarmácia, é necessário acompanhamento cuidadoso. Informar ao médico todos os medicamentos em uso, inclusive fitoterápicos, pois há interações. Por exemplo, medicamentos que aumentam serotonina, mais ISRS, risco aumentado. Jamais interromper abruptamente, sem orientação, isso pode trazer sintomas de abstinência ou piora do quadro original. E para fechar, vamos ver vantagens que a sertralina oferece. Comparativos com outras classes e onde fica o limite seguro. Você vai entender se esse fármaco pode realmente ser considerado seguro para você. Vantagens e comparações, né? Quais são as vantagens da sertralina? A absorção por via oral simples, geralmente administração diária, é uma das grandes vantagens. Perfil de efeitos colaterais mais toleráveis em comparação com antidepressivos mais antigos, como os tricíclicos. Menos efeitos anticolinérgicos. Menor risco cardiovascular. Boa faixa terapêutica. Relativamente segura, né? O que a torna frequentemente fármaco de escolha inicial para muitos transtornos. E mesmo com boas vantagens, nenhum medicamento é sem risco. Isso vale para qualquer medicação. Exige acompanhamento. Psicoterapia e mudança de estilo de vida continuam fundamentais. Remédio sozinho raramente resolve tudo. Em alguns casos, se não houver resposta adequada, o psiquiatra poderá combinar ou trocar de fármaco. Importante. O tempo de uso mínimo costuma ser de 6 a 12 meses ou mais, após resposta, para reduzir o risco de recaída. Isso depende muito também do caso clínico. Então, gente, conclusão. A sertralina é um medicamento valioso no arsenal da psiquiatria e a saúde mental. Atua regulando a serotonina, indicada para muitos transtornos como perfil de boa segurança e sem potencial de dependência. Mas isso não significa uso completamente trivial.
Cada pessoa, cada caso exige avaliação médica, acompanhamento e paciência para ver os resultados. Se você for paciente ao cuidar de alguém que está iniciando, manter contato com o profissional, relatar efeitos colaterais, esperar o prazo realista e cuidar da saúde como um todo, são atitudes chaves. Tem gente que relata que a sertralina, ela acaba, depois de um certo período, tirando toda aquela sensação de tristeza profunda, que geralmente a pessoa, quando tem um quadro depressivo, uma depressão, acaba sentindo. Tem pacientes que relatam que não somente... Tudo tem os dois lados, né, gente? Não somente essa tristeza, esse lado negativo, a sertralina acaba tirando, como também acaba meio que blindando alguns sentimentos positivos. Daria quase que para dizer que são pessoas que acabam tendo um efeito colateral da sertralina. Ela acaba não sentindo mais aquela tristeza profunda, mas acaba também não sentindo muito apego emocional, muito apego... Tudo que era demais nela, inclusive emoções positivas, acaba também ficando meio abafada pela sertralina. Um pequeno parênteses aqui, que nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% ruim. Bom, gente, obrigada por assistir. Se você gostou, curta, compartilhe. E se tiver dúvidas ou quiser que eu aprofunde algum aspecto, por exemplo, sertralina na gravidez, interações medicamentosas, comparação com outros ISRS, deixa nos comentários. Eu posso preparar um vídeo especial para você. Como eu sempre digo para vocês, sem mais delongas, um beijo da Mari e até o próximo vídeo. Lembre-se, nunca tome medicação sem orientação do seu médico. Busque a ajuda de um médico, passe por um médico, só tome medicação se um médico lhe receitar.